Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dezão FC. Cara, que rodada cheia, que rodada movimentada na noite de quarta-feira, né? Praticamente todos os jogos aconteceram na noite dessa quarta-feira. Teve o jogo do Ceará contra o Vasco, vitória do Ceará. Na terça vai ter um jogo isolado hoje, Cruzeiro e Bahia. Restante, os outros 8 jogos foram todos na noite dessa quarta-feira. Resultados surpreendentes, resultados impactantes. E não só isso, né? Outros acontecimentos também. Mais um treinador caindo no futebol brasileiro, demitido, e esse aí com muita razão, na minha opinião, né? Depay questionando o trabalho do Ramon Dias, cara. Ramon Dias está na corda bamba. Segundo informações, pode cair a qualquer momento, dependendo do horário que você assistir esse vídeo aqui, já pode até ter sido demitido. E tem um capítulo triste aí, para quem gosta do Neymar, para quem tem a esperança de vê-lo na Copa do Mundo, como a salvação da seleção brasileira. O negócio tá feio pro Neymar, tá? E ele vai ter um trecho desse vídeo aqui todo dedicado a ele. E aqui é papo reto, eu sou fã do Neymar, eu gosto pra caramba dele, mas nem por isso eu vou esconder, vou deixar de falar o que eu considero errado, as atitudes erradas dele. E, cara, é agora ou nunca, tá? Na minha opinião, pra carreira do Neymar, é agora ou nunca. A partir de hoje, dia 17 de abril. Ou ele toma uma posição definitiva na vida dele, uma decisão definitiva na vida dele, ou acabou a carreira do Neymar Júnior, na minha opinião. A gente vai falar sobre isso aqui na sequência, tá? Queria só pedir pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixar o like. Esse aqui é o canal, provavelmente você que tá chegando aqui me conhece pelo canal Sentimento Tricolor, né? Sou o Dezão, e eu criei esse canal aqui pra falar de futebol, pra fazer resenha, fazer react, trazer as principais notícias do futebol brasileiro. Então, esse espaço aqui, apesar do estúdio ser o mesmo, não é um espaço pra falar somente de Fluminense. A gente vai falar aqui sobre o futebol brasileiro e os principais acontecimentos. Então, se você me der uma chance de conhecer meu trabalho, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá? Vou dar uma passadinha aqui muito rápida na rodada. Esse aqui foram os resultados da rodada. Botafogo 2, São Paulo 2. Não dá para falar que é surpreendente, porque é o São Paulo, né? Então, não é nada de anormal o São Paulo vir aqui no Rio arrancar um empate contra o Botafogo. São Paulo, inclusive, esteve na frente por 2 vezes. São Paulo meteu 1-0, o Botafogo empatou. São Paulo meteu 2-1 e o Botafogo, aos 38 minutos, se não me engano, do segundo tempo, acabou arrancando o empate. O problema é que o São Paulo só empata, né? São 4 jogos, 4 empates. São Paulo tem apenas 4 pontos. Teve Mirassol 4, Grêmio 1, o que ocasionou a demissão de mais um treinador. A gente já pode falar sobre isso aqui, né? Eu vou tirar aqui, ó. Gustavo Quinteiros não é mais técnico do Grêmio, tá? Depois dessa derrota ridícula, nenhum clube grande, com todo respeito ao Mirassol, pode perder ponto pro Mirassol. Clube grande que almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro não pode perder ponto pro Mirassol. Quanto mais ser goleado, como o Grêmio foi. Cara, isso aqui é uma das maiores vergonhas da história do Grêmio, tá? Mirassol 4, Grêmio 1. Gustavo Quinteiros demitido. Mais uma vez, um clube brasileiro aposta num técnico gringo, num técnico da moda. Ganhou lá o Campeonato Argentino com o Vélez, o único bom trabalho dele na vida. E não deu certo. O Grêmio perdeu o octacampeonato, tá mal agora no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil chegou na fase 3, capengando, decidindo nos pênaltis. Então, Gustavo Quinteiros aí é mais um treinador demitido do futebol brasileiro. Grêmio sem treinador. Vários nomes especulados, como Fernando Diniz, Mano Menezes, entre outros. E aí, você, gremista, que estiver assistindo esse vídeo aqui, eu pergunto: quem você gostaria de ser que fosse o novo técnico do Grêmio? E não adianta vir com o Renato Gaúcho, não, tá? Sai fora. Sai fora que o Renato é nosso, tá? Sport perdendo em casa pro Bragantino. Considero isso aqui um resultado ruim. Bem ruim pro Sport. Acho que Sport e Bragantino vão brigar pelas mesmas coisas lá no final do campeonato. E uma derrota em casa. O Sport era uma situação muito complicada. Fluminense 2, Corinthians 0. Fluminense! Ou melhor, Corinthians 0, Fluminense 2. Já tratei bastante desse jogo aqui na live pós-jogo de ontem. Vai ter um vídeo no canal Sentimento Tricolor, então não vou me alongar muito aqui. Palmeiras 1, Internacional 0, só mostra a força do Palmeiras, né? O Internacional, o único invicto da temporada, não tinha perdido pra ninguém, em lugar nenhum. O Palmeiras foi lá e conseguiu vencer o Internacional no Beira-Rio. O Palmeiras é muito forte, cara, não tem jeito. Oscila, momentos melhores, momentos piores, mas o Palmeiras não tem jeito.
é um postulante ao título, assim como o time do vermelho e preto aí, né? Essa coisa aí. Flamengo meteu 6 no Juventude, mano. A Arrascaeta voltou a jogar bola. Uma péssima notícia aí pros rivais do Flamengo, como eu, por exemplo. O Arrasca voltou a jogar bola, irmão. E aí tá complicada a situação. O Flamengo atropelou o Juventude. Juventude que é um leão jogando no Alfredo Jaconi e um gatinho jogando fora dele. Com certeza absoluta vai brigar pelo rebaixamento, pelo não rebaixamento no final do ano. Não tenho dúvidas disso. Mas usa aí o Alfredo Jaconi como seu aliado, né? Como sua força jogando no seu estádio. Então, uma grande vitória do Flamengo, que coloca aí o Flamengo e Palmeiras como os favoritos ao título brasileiro desde o iniciozinho, tá? Não vejo outro. Não vejo outro clube com tanta força nesse momento, na quarta rodada, como Flamengo e Palmeiras. Santos 2, Atlético Mineiro 0. Que momento delicado vive o Atlético Mineiro também. Santos vencendo, se eu não me engano, foi a primeira vitória do Santos no campeonato, o jogo que lesionou o Neymar. E o Vitória em casa vencendo o Fortaleza por 2-1 no clássico nordestino. Não um clássico da mesma cidade, mas é um clássico regional, né? Da região Nordeste. Vitória vencendo seu jogo aí contra o Fortaleza. Assim, ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após esses jogos. Lembrando que falta o jogo do Cruzeiro contra o Bahia hoje, tá? Flamengo é o líder, ao lado do Palmeiras, os dois com 10 pontos. O Flusão vem na terceira colocação, depois da chegada do Renato Gaúcho. São 4 jogos, 4 vitórias, uma pela Sul-Americana, 3 vitórias no Campeonato Brasileiro e uma derrota, mas ainda era o Mano Menezes, por Fortaleza, né? O Ceará é o 4º colocado, o Bragantino o 5º, o Vasco o 6º colocado. No Z4 estão hoje Grêmio, Bahia, que vai jogar hoje contra o Cruzeiro. Se o Bahia ganhar, pode ir lá para o 6º, 7º lugar. O Atlético Mineiro, que não ganha de ninguém no campeonato. O Atlético Mineiro tem uma vitória nos últimos 13 jogos pelo Brasileirão, incluindo os jogos do ano passado, o Brasileirão do ano passado. A única vitória foi a vitória da última rodada, que o Galo venceu o Atlético Paranaense. Se tivesse perdido, tinha sido rebaixado. E o Lanterna é o Sport, com apenas 1 pontinho em 4 rodadas. Depois desse jogo do Cruzeiro contra o Bahia, a gente atualiza a tabela e traz aqui pra vocês, tá? Queria falar aqui do Gustavo Quinteiros, eu já falei, né? A demissão dele. Queria falar desse cara aqui, ó. Memphis Depay. Que ficou com essa cara aí, com todo respeito, de Zé Ruela. Após a vitória do Fluminense diante do Corinthians. Cara, o Depay deu uma declaração forte, tá? Ele falou o seguinte, isso que eu vou ler pra vocês aqui, foi publicado no GE e tá no Dezão FC lá no Instagram. Siga o nosso Instagram também. O Depay falou o seguinte: cheguei aqui há 6 meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians. Se ganhamos o jogo, ganhamos os 3 pontos e passamos para o próximo jogo, ou você vê progresso e evolução no time? Porque eu tenho as minhas dúvidas. Rapaz, olha o que o Depay falou. Que o Corinthians tá ganhando o jogo. O Corinthians foi campeão paulista, né? Mas ele, indiretamente aqui, ou até diretamente, ele tá questionando o trabalho do Ramon Dias, cara. Isso aqui é muito claro. Eu quero perguntar pro Brasil, vocês estão vendo evolução no time do Corinthians? Ou a gente só ganha os 3 pontos, é resultadista, pensa no próximo jogo e segue o fluxo? Porque ele falou que ele tem as dúvidas dele se o Corinthians está evoluindo ou não. E aí eu pergunto a você, torcedor corintiano e torcedor de qualquer outro clube que esteja assistindo aqui, você acha que o Corinthians está evoluindo desde que o Depay chegou ou não? Aquela arrancada no Campeonato Brasileiro foi espetacular, né? Não dá para ignorar isso. Aquela arrancada do Corinthians foi espetacular. Saiu da zona do rebaixamento para conquistar uma vaga da Libertadores. Esse ano foi campeão paulista. E na Sul-Americana e no Brasileiro foi eliminado da pré-Libertadores. Na Sul-Americana tá oscilando e no Brasileiro tá oscilando também. Apenas uma vitória, né? Ganhou do Vasco, empatou com o Bahia com o time reserva, foi massacrado pelo Palmeiras e perdeu justamente pro Fluminense. Esses são os 4 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Deixo essa pergunta pra você aí. O que você acha? O Corinthians está evoluindo? O Ramon Dias tem que ser demitido ou não? Deixa a tua opinião aí nos comentários. E eu deixei pro final pra falar desse cara aqui, ó.
Cara, por mais que você odeie o Neymar, por mais que você não goste do Neymar, por algum motivo, seja lá qual for, dá uma dorzinha no coração ver ele assim, não dá? Pra mim dá. Pra mim dá. Neymar é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Não tô falando que ele é o maior, falei que tá entre os maiores. E o Neymar não consegue jogar, cara. É lesão atrás de lesão. Nos últimos 6 anos, o Neymar perdeu 3 anos e meio afastado dos gramados devido a lesões. Mais uma vez, ficou 30 minutos em campo, saiu de campo chorando, como você pode ver aí. Ajoelhou, socou o chão, bateu, chorou. Sentiu a lesão na mesma perna. Provavelmente mais um estiramento muscular na posterior da coxa esquerda. Vai ficar fora aí por mais um tempo. 1 mês, talvez, ou mais. Depende do grau da lesão. Né? E aí eu queria falar com você aqui, cara. Você é apaixonado pelo futebol, você que gosta da seleção brasileira, que gosta do Neymar, você é torcedor do Santos, enfim. Mas aqui eu não tô pra falar do Santos, tô pra falar do Neymar, jogador, carreira do Neymar, tá? Na minha opinião, é agora ou nunca, cara. Ou o Neymar para com Kings League, com eventos comerciais, com carnaval, com tudo que ele faz extra-campo, que tira o foco dele do futebol, pra ele poder treinar, comer e dormir. Treinar, comer e dormir. Treinar, comer e dormir. Pra estar apto fisicamente como atleta, ou a carreira do Neymar acabou. Acabou. Porque é feio, inclusive, pra imagem dele. Volta, joga 1, 2 jogos, sai, lesiona. Aí fica um mês fora. Esse é o mês que ele fica fora, o Neymar vai estar todo dia nas páginas de fofoca, nas páginas de eventos. Ele é influenciador. Então ele vai estar todos os dias nas redes. O nome do Neymar não sai da mídia. Mas, cara, então ele tem que se aposentar e seguir a carreira dele aí como influenciador, como empresário, seja lá o que for. Porque o Neymar, ele tem uma legião de fãs. Uma legião de fãs. As crianças, independente do clube para qual elas torcem, elas são apaixonadas pelo Neymar. Os meus filhos adoram o Neymar. Os filhos dos meus amigos adoram o Neymar. O filho do Germancano, o Lorenzo, tava lá no Maracanã, né? Chorou quando viu o Neymar na Copa do Mundo, aí foi lá, ganhou uma camisa do Neymar agora no confronto contra o Fluminense, jogou contra o Santos. Várias outras crianças, filhos de famosos ou não famosos, idolatram o Neymar. Neymar, você tem uma responsabilidade muito grande, cara. Ou você para, se cuida e leva uma vida de atleta, ou para, bicho. Você não precisa mais. Mega, ultra, bilionário. Dinheiro não é problema pra você. Para, cara. Ou se cuida. Eu prefiro que você se cuide. Eu torço por você. Eu quero que você continue. Quero que você jogue até os 40 anos. Mas levando vida de atleta. Precisa levar a sério. Porque senão fica feio, cara. Você desilude todo o povo brasileiro que gosta de você. Você mancha a tua carreira. Você fica com uma impressão ruim. Você voltou pro Brasil para deixar uma impressão ruim. Então o Neymar, cara, ele tem condição de ter os melhores especialistas, os melhores médicos. Essa quantidade de lesão não é normal. Tem que virar o Neymar de cabeça do avesso, através de exames, testes, fazer um trabalho de fortalecimento muscular, dormir, se alimentar bem e treinar. Se ele fizer isso, ele vai conseguir prolongar a carreira dele. Se ele não estiver disposto a fazer isso, para, bicho. Para que é feio. É feio pra você, é feio pro Santos, é feio pro futebol brasileiro. Quem tá falando aqui é um fã seu. Essa imagem aqui, bicho, eu não gosto. Isso aqui dói meu coração. Não gosto, mano. Fico triste de verdade. Você que ama o futebol, quer ver a seleção brasileira ex-campeã mundial, você vê o nosso maior craque numa situação como essa aqui. Só que não dá pra culpar ninguém, né? Enquanto o Neymar não levar uma vida de atleta, tu fala, ah, André, o que tem a ver a Kings League? Cara, ele tava machucado. Ele foi lá e bateu o pênalti. Descalço. Ele tava lesionado. Se recuperando da lesão dele, que deixou ele fora dos gramados, que deixou o Santos desfalcado dele. Ele tava numa liga lá, que ele é dono de um clube, deve ser sócio, sei lá, cobrando pênalti, descalço, pulando, ei. Porra, ele é jogador profissional, cara. Não pode, galera, não tem como. Não tem como misturar as coisas. Essa, pelo menos, é a minha opinião sobre o Neymar. Qual é a sua, mano? Deixa aqui nos comentários. Estamos abertos aí a ouvir todas as opiniões. Desde que você não seja ofensivo, agressivo.
Não use palavrões, fique à vontade aí para se manifestar. Tá bom? É isso. Para não prolongar muito, vou ficando por aqui, 15 minutinhos de vídeo. Maior vídeo desse canal aqui, hein? Esse canal nunca teve o vídeo de 15 minutos. Mas hoje tá tendo. Então deixa teu like aí e se inscreva no canal. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Até o próximo vídeo ou live aqui no canal.